Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir a voz de Deus ainda sobre esta série, dentro desta série sobre finanças, à luz da Bíblia Sagrada. No telão, o tema de hoje, por favor. Jesus recompensa o quê? A boa administração. Jesus recompensa a boa administração. Ora, onde é que está o ensino sobre o que é uma boa administração? Na palavra de Deus, ok? Muitos livros surgiram a respeito de finanças, a respeito de administração financeira nas últimas décadas, mas nenhum livro supera o livro por excelência, a Bíblia Sagrada. E os bons livros que existem no mercado, todos eles têm como princípios a Bíblia Sagrada. Então, louvado seja Deus, porque nós temos em mãos a nossa Bíblia e nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor em relação à administração financeira. Bispo, você pode trocar de iPad comigo, por favor? Então, tá bom. Vamos lá. Obrigada. Vamos nós. Muito bem. Diz a palavra do Senhor no livro de Mateus 25, 21. Veja lá comigo. Disse-lhe o Senhor: muito bem. Já imaginaram Jesus falando isso para a gente? Muito bem. Imagine-se diante do Senhor hoje. E Ele falando para você, entre tantas coisas: muito bem, servo bom, servo fiel. Bem, serva boa, serva fiel. Foste fiel no pouco. O Senhor sabe o que é ser fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria, no prazer do teu Senhor. Olha, Deus tem recompensa, Deus tem privilégios, prazeres, galardões para quem administra bem, para quem é um servo bom e fiel. E Ele quer nos falar hoje sobre essa boa administração. Vamos curvar nossas cabeças e vamos falar com Deus mais um minutinho? Vamos lá. Senhor Jesus, tudo é teu, tudo é para ti, Jesus. Essa noite é tua, essa noite foi preparada pelo Senhor para nós usufruirmos, ó Deus, das tuas benesses, para nós usufruirmos da tua presença manifesta. Então, Jesus, fala conosco, né? Que a gente possa aproveitar bem esta noite para praticar a tua palavra, para pôr em ordem qualquer coisa que precise entrar em ordem, estar em ordem. E se a nossa vida financeira precisa ser melhor administrada, ensina-nos como fazer isso, Jesus. Tu queres o nosso bem e nós nos submetemos à autoridade do Senhor pela sua palavra, em nome de Jesus. Porque o Senhor recompensará a nossa boa administração. Assim eu oro com fé e todos os meus irmãos que oram comigo digam amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, minha bispa Silmar. Amados, nós temos sempre que compreender, mas nós temos também que ter um entendimento do processo prático da palavra do Senhor. Quando Ele nos revela alguma coisa pelas Sagradas Escrituras, nós temos que entender primeiro, ter uma compreensão do contexto, do conjunto das coisas, né? E ter clareza na direção que o Espírito Santo está nos dando. Deus não escolhe uma palavra, nos inspira numa série tão preciosa, tão grande, né, profunda, tocando em vários aspectos da vida financeira, se Ele não tivesse um grande propósito para revelar e manifestar na questão financeira. Então, nós temos que compreender bem a palavra de Deus, né? O que o Senhor tem trazido através da sua palavra. E Ele tem nos abençoado para sermos bênção. O Senhor, quando manifesta alguma coisa na nossa vida, não é para a gente ficar ali, não é, cheio de orgulho. Ai, olha o que Deus me deu, olha o que Deus fez na minha vida. É para a gente contar, mas esse feito do Senhor, Ele também tem um propósito: abençoar outras pessoas, atingir outras pessoas. Não é para ser exclusividade nossa, não é? E também para nós abençoarmos a obra do Senhor. A Bíblia diz que Ele recompensa bem
aqueles que administram bem. Administram o quê? O seu tempo, o seu talento, o seu dom, as suas finanças. Tudo isso, tudo na nossa vida é em prol do reino, senão não tem nenhum sentido. Se, amados, o meu trabalho não tiver ligação, não for algo visando o reino, o meu trabalho perde o sentido. Se o meu estudo, o que Deus permitiu que eu estudasse, que eu soubesse, não importa se no banco de uma escola ou de outra forma, mas toda a minha sabedoria, minha capacidade humana, toda a minha inteligência, tudo que eu aprendi, isso não tem nenhuma serventia se isso não for revertido em algum momento, né, para o reino. A minha vida familiar, a minha família pode ser a família mais bendita, mais linda da terra, mais arrumadinha, mais harmoniosa. Não tem, tá? Todas as famílias têm os seus problemas, os seus dilemas, suas dificuldades. Mas dentro do contexto da bênção do Senhor, né, da paz, da harmonia, enfim, da alegria, do amor manifesto, nós podemos ter todas estas coisas. Mas se a nossa família não tiver algo, né, para o reino, a nossa família perde o sentido de existência. Para que tudo isso, né? Assim a nossa vida profissional, assim também o nosso dinheiro, né? A nossa vida financeira. Então, nós vamos parar um pouquinho para pensar e para lembrar, porque muitos aqui já sabem disso, né? Que nós somos instrumentos do Senhor. Nós estamos aqui nesta peregrinação com um propósito de Deus. A gente não está aqui porque a gente quis. Simplesmente nós quisemos existir. Deus quis que nós existíssemos. Deus nos fez como Ele nos fez. Deus preparou um momento da história onde Ele nos inseriria, né, num contexto do mundo, no mundo, para nós vivermos. Então, nós temos que lembrar disso sempre. Como nós somos instrumentos do Senhor para dar testemunho da sua glória. Tudo que Jesus já fez na nossa vida, não é para a gente guardar para a gente. Não é para a gente só ter um testemunho para dizer, aconteceu alguma coisa importante da parte de Deus comigo. Mas é fundamentalmente para a gente testemunhar de Jesus, do poder dEle, da glória dEle, do amor dEle. Por isso, tudo o que temos e tudo o que nós somos deve estar à disposição do reino. Vou repetir. Tudo o que temos e tudo que nós somos, e nós somos muitas coisas que Deus nos permitiu ser, tudo tem que estar à disposição do reino. Então, o nosso tempo aparece aqui nessa lista, os nossos talentos, os nossos dons naturais. Não estou falando de dons do Espírito Santo, manifestados para o crescimento da igreja. Estou falando dos dons naturais que todos nós recebemos. Se você pegar qualquer pessoa e fala uma coisa que você sabe fazer bem, uma coisa que você gosta muito de fazer, que você faz e você sabe que você faz melhor que outras pessoas. Todos nós vamos ter alguma coisa muito especial que Deus nos deu, que Deus nos concedeu. Então, eu estou falando aqui de tempo, de talentos, né? De capacidades, de dons naturais, das nossas próprias finanças, nossa vida como um todo. Tudo isso deve ser aplicado em realizar a vontade de Deus. Senão, não existe propósito, não existe sentido por nós estarmos vivendo. Tudo que nós somos e tudo que nós temos só tem valor, só tem sentido, só dá significado à nossa própria vida se isto for aplicado em fazer a vontade de Deus, tá bom? Vamos ver o que Jesus disse em Mateus 24, 45 a 47. Ele disse assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Então, veja, o servo é o que recebe alguma coisa para servir a Deus, tá? E ele é chamado na Bíblia de fiel e prudente. Mas quem é esse servo chamado de fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos, confiou outros servos, então ele tem um poder de liderança, de coordenação, ele tem um poder de chefia, ele tem um poder sobre outras pessoas. E, consequentemente, quem tem essa concessão de coordenar o trabalho de outras pessoas, tem recebido de Deus dons específicos, talentos, recursos,
capacidade, inteligência, condições específicas para poder ser líder de alguém, coordenador, chefe de alguém. Então ele diz, olha só, quem é o servo fiel, prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então, quando o Senhor nos confia alguma coisa para fazer, qualquer coisa, o Senhor sempre nos dá condições para fazer. Deus é justo, Deus é honesto. Deus não nos chamaria para fazer uma coisa para Ele e não nos daria capacidade ou condições para nós fazermos aquilo. Por isso é que nós podemos entender hoje com muita clareza que quando uma pessoa está num lugar e ela não rende, ela não tem condições de fazer aquilo, ela está no lugar errado. Porque quando a pessoa está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, cumprindo o seu desígnio exatamente, e isso pode, logicamente, mudar ao longo da vida, dependendo da idade, do período, enfim, e do propósito, mas quando nós estamos fazendo aquilo que Deus determinou que a gente fizesse, Ele sempre vai nos dar condições para executar aquilo, e não de qualquer jeito, não. Com excelência, para que Ele possa nos chamar de servos fiéis e servos prudentes. Diz a palavra no versículo seguinte, olha só. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim como? Fazendo assim como? Cuidando daquilo que Deus mandou cuidar. Fazendo muito bem aquilo que Deus mandou fazer. Usando os recursos, porque ele disse que era para alimentar, não é? Que era para ele prover para os seus conservos no tempo específico, de tempo em tempo. Então, quando o Senhor nos dá qualquer coisa para fazer, o Senhor nos dá todas as condições para nós fazermos. Nós não podemos dizer, eu não consigo, eu não tenho os recursos para isso. Amado, aquilo que é para cada um de nós fazer, nós temos condições para fazer. Nós já recebemos do Senhor a capacidade para administrar, tá bom? E diz o versículo 47, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, quando o Senhor, Ele observa em nós uma fidelidade, uma prudência, de aplicarmos os nossos recursos, de aplicarmos os nossos dons, talentos, capacitações, enfim, naquilo que Deus nos entregou, se o Senhor nos encontra assim, Ele vê a nossa o quê? Fidelidade, a nossa prudência. Estamos usando bem, estamos administrando bem tudo que Deus nos deu, tudo que Deus nos confiou para fazermos algo em prol do reino. E aí a Bíblia diz que Ele faz o quê? Nos confiará todos os seus bens. Ou seja, a entrega, o que Deus vai nos disponibilizar, é simplesmente tudo. Porque só aquelas pessoas que administram bem, só os servos bons, fiéis e prudentes podem receber de Deus todos os bens do Senhor. Por quê? Porque saberão o que fazer com eles a cada momento. Farão sempre tudo com fidelidade, com prudência, com sabedoria. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Então diga, eu tenho valor, eu tenho dons específicos, talentos específicos, diga, recursos materiais específicos, e tudo isso é para o reino. Então diga, o Senhor quer me encontrar fiel, prudente, usando bem os recursos, administrando tudo muito bem. Diga, Ele me confiará outros bens maiores. Muito bem. Você está crendo nisso? Amém. Mateus capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós gostamos muito da palavra sobre o muito te colocarei, né? Ter mais recursos, mais dinheiro, uma casa melhor, um carro melhor, um trabalho melhor, uma promoção, benefícios a mais. Nós queremos ter uma família cada vez mais bonita, né? Mais preparada para servir a Deus. Nós queremos, quando nós já estamos num ministério, dentro de uma igreja, enfim, com algumas coisas específicas, nós queremos, né,
galgar novos patamares. Queremos, se nós pregamos para 20 pessoas, nós queremos passar a pregar para 50, depois para 100. A gente quer falar para um mundo inteiro, para multidões. Se a gente canta, né, para um grupo pequeno, a gente quer cantar para um grupo maior, levar outras pessoas a adorarem ao Senhor, mais gente, louvar a Deus com perfeição. Então, veja bem, a palavra do Senhor diz que nós vamos ser colocados sobre o muito. É o que a gente quer. Não estou aqui nem falando por soberba ou glória própria. A gente quer fazer muito mais para Deus. Mas para isso, tem a premissa, tem a primeira parte do versículo, né? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. E que pouco é esse? O pouco é quando a gente começa a entender isso. Quer dizer que não é que é pouco, que é pequeno, que é limitado. É pouco em relação ao que vai chegar. Os irmãos estão entendendo? É pouco em relação ao que Deus vai nos entregar, aonde Deus vai nos levar, sobre o que Ele vai nos colocar ainda. Então não é pouco no sentido de mirrado, de pobreza, de miséria, mas é no sentido de que o nosso estado atual é um estado pequeno em relação ao que Deus vai fazer conosco, aonde Deus vai nos levar. Mas Ele quer ver no estado atual o quê? Ele quer ver o quê? Fidelidade. Ele quer ver uma boa administração. Todos estão entendendo? Amém. Louvado seja Deus. Então, nós já aprendemos, já falamos bastante sobre isso, que nós somos administradores daquilo que nós temos. Porque tudo pertence a Deus. Mas Ele nos dá para administrar. E Ele recompensa os bons administradores. A Bíblia diz que Ele é o galardoador, o presenteador. Deus tem prazer em dar presentes. Deus não tem prazer em essa história de pesar a mão, sabe, deixar a pessoa mal, de humilhar a pessoa, de dar cajadada na cabeça. Isso não tem nada a ver com o nosso Deus. O nosso Deus tem prazer nas coisas boas. Lá no livro de Tiago diz que Ele é o autor de toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem dEle, desce do Pai das luzes. Nele não há variação, não há sombra de mudança. O que significa isso? Que Deus é sempre bom, que Deus está sempre certo. Amém? Então, assim, vamos entender que Deus quer presentear. Deus não quer punir, mas Ele deixa o que é que nós temos que fazer, como é que nós temos que administrar todas as coisas, toda a nossa vida. E quando nós administramos bem tudo aquilo que nós temos, mesmo que a gente pense que tem pouca coisa, tá? Mesmo que a gente pense que tem pouquinha coisa. Mas quando a gente administra bem, para Deus, isso significa que nós estamos crendo na palavra dEle. Isso é viver por fé. Quando eu vivo com o que eu tenho, com o que eu recebi de Deus, quando eu me encontro num estágio da minha vida, que eu uso tudo que eu sou e tudo que eu tenho, independentemente se tem gente que tem ou é mais do que eu, ou menos do que eu, mas assim, eu com Deus administro bem, muito bem, aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. Olha, amados, quando eu administro tudo isso bem, eu estou agindo por fé, eu estou acreditando que deve ser assim e que há recompensa da parte de Deus. Então, administrar conforme a palavra de Deus ensina, conforme a palavra de Deus orienta, conforme a palavra de Deus determina, é um ato de fé. Talvez nunca ninguém tinha pensado sob essa perspectiva, sobre administrar bem até as nossas finanças. Se eu administro conforme a Bíblia, eu estou crendo. Isso é um ato de fé. E Deus honra a fé. Amém? A fé sempre vai ser honrada por Deus. Nós temos que aprender a agir por fé em todos os momentos da nossa vida. Conforme Hebreus 11:6, só para lembrar, não é? De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, nós cremos, mas que se torna galardoador dos que o buscam. Então, amados, nós cremos que Deus existe, mas nós cremos que temos que crer também que Deus é o presenteador. Não basta ficar aqui, não, eu creio, eu sou crente em Jesus, eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador, né? Eu tenho vida eterna, que coisa linda. Mas Deus é o galardoador dessa minha fé. Sem fé é impossível. Agora, não só a fé para a salvação, mas a fé em tudo que a Bíblia diz. E especialmente na obra de Cristo na cruz, que me outorgou por graça
uma grande herança. Então, quando eu misturo fé, eu estou honrando o sacrifício de Cristo, estou honrando a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que eu vou receber de recompensa do Senhor tem a ver única e exclusivamente comigo mesma. Tá? Então, o que significa isso? Ninguém vai receber recompensa no meu lugar. E eu não vou receber a recompensa do Senhor no seu lugar. É cada um com Deus, tá? Então, pelo seu trabalho, pela sua forma de administrar a sua vida toda, você recebe recompensa do Senhor. E eu, pela minha. Então, eu posso até ser beneficiada pelo seu trabalho nessa terra. Você pode até ser beneficiado pelo meu trabalho nessa terra, mas é um benefício que é consequência do bem que nós fazemos uns pelos outros. Mas, pelo seu trabalho, pela sua administração de vida, é você quem vai receber a recompensa do Senhor Jesus. Estamos entendendo? Amém? Olha só, Paulo disse em 1 Coríntios 3:8, ora, o que planta e o que rega são um. E cada um, então veja, um planta, um rega. E o Senhor disse, são um. E cada um receberá seu galardão. Não é que são a mesma pessoa. O Senhor está dizendo que para Deus, quando Ele colocou um para plantar, entendeu, pastor Cris? E quando Ele colocou um para regar, para Deus cada um, é isso que Ele está dizendo. Ele vem individualmente, tá? E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, eu posso andar lado a lado. Eu plantando e alguém regando. Eu plantando e alguém regando. A gente pode fazer um trabalho coletivo, um trabalho em dupla, um trabalho muito lindo. Mas, amado, o Senhor está vendo como eu planto, quanto eu planto e quanto quem está do meu lado rega, quanto rega, como rega, quando rega. E na hora de receber o galardão, não importa se a gente andou junto o tempo todo ou não. Importa o que cada um fez segundo aquilo que foi designado para fazer por Deus. Quem entendeu? Amém? Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim, pois somos feitura dele, nós somos feitos por ele, tá? Criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, nós somos criados em Cristo, quer dizer, e agora em Cristo manifesta-se, depois da salvação, essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, aqui não são obras sacrificiais, aqui não se está falando de campanhas, de vigílias, enfim, de abstenções, de alimentos, né, jejuns ou coisa parecida, barganhas com Deus. Aqui está falando de obras preparadas de antemão. Essas são as obras da fé. Então, para quem crê, existem coisas que já foram preparadas por Deus para nós andarmos nela. Então, para mim, existem obras que Deus preparou de antemão. Para você, existem obras da fé, ou seja, da sua vida com Cristo e em Cristo, que foram preparadas para você. Por isso que Deus vai nos dar galardão individualmente, tá bom? Quando nós descobrimos para que nós fomos criados por Deus, para quais obras Ele nos talhou, por que Ele nos deu certos dons, talentos, recursos financeiros, habilidades, nós passamos a amar, amados, tudo aquilo que nós fazemos. E nós passamos a fazer tudo com muito esmero, com muita qualidade e com excelência. E nós passamos a fazer assim, não por interesse em receber alguma coisa. Não é porque hoje a gente está aqui, alguns podem estar pensando, uau, então o que eu fizer, né, de acordo com o que Deus me deu, eu vou receber galardão. Então eu vou fazer para receber prêmio. Não, isso não está no nosso coração. Mas ainda que a gente faça por amor, né, sem nenhum interesse, a gente sabe que Deus é justo e verdadeiro e Ele nos vai recompensar de diversas maneiras. Está escrito que Ele é galardoador. Está escrito que Ele tem prazer na nossa prosperidade. Está escrito que Ele está olhando os seus servos para chamar de justo, fiel, prudente e colocar sobre o muito. Então nós não podemos ignorar o que a Bíblia diz. É verdade que haverá promoção. É verdade que haverá reconhecimento da parte de Deus. Amém? Então, Marcos 10, olha só, 29 e 30.
Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então, muita gente não gosta de falar sobre esse versículo, porque a gente aprendeu na lei que tem que deixar as pessoas. E deixar que pessoas? Gente, ali tem uma lista das pessoas que nós mais amamos. Pai, mãe, irmãos, filho. Como assim? Entendeu? Volta lá para mim, por favor, no 29, né? Que ninguém há que tenha deixado casa, então uma casa que você já adquiriu, um patrimônio pelo seu trabalho, né? Irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho. Então esse deixado, né? E eu fui há muitos anos estudar isso, porque isso me inquietava. Como assim? Por amor ao evangelho eu tenho que deixar quem eu amo. Não é deixar no sentido de abandono. Não é deixar porque eu vou deixar para lá e eu não quero mais ligação com essas pessoas. Esse deixar é deixar de ter o primeiro lugar na minha vida. É deixar de viver em função destas coisas ou destas pessoas. Porque você sabe que há muita gente, e há cristãos no meio dessa muita gente que eu estou falando, que vive em função da casa. Vive em função de ter uma casa. E quando tem uma casa, então acabou, né? Se realizou e é isso. Era o final do seu propósito de vida. Ou quando casa, ou quando tem filhos. Então vive aqui em função da esposa, em função do marido, em função dos filhos, ou em função de um pai. Às vezes nós vemos pessoas que elas são capazes de não vir a um culto no domingo, para não falar não a uma festa de aniversário que marcaram no domingo de manhã, um churrasco, mas é na casa da mamãe. E o Senhor permite todas estas coisas como testes, como provas. Amados, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Quem nos ama e quer a nossa presença, não marca nada quando deseja que a gente esteja mesmo no domingo de manhã. Quando alguém que nos ama, que é tão próximo, que sabe da nossa fé, do nosso compromisso, do nosso amor a Jesus, marca alguma coisa domingo de manhã, essa pessoa não quer que a gente vá. Você está entendendo? Agora, triste é quem vai, né? Então, não está aí, ó, nesse versículo. Não deixa casa, pai, mãe. Então, aqui é uma questão de prioridades. E eu volto a dizer, olha, não fique triste, não fique chateado, tá? Mas enquanto Jesus não for a sua prioridade e a minha, a vida está parada. Até a gente entender quem é que é o nosso dono e quem é a razão da nossa vida. Porque tem pessoas idolatrando um ente querido. Tem pessoas que, sem perceber, estão idolatrando filhos. Estão idolatrando pessoas da sua família. Marido, uma esposa, às vezes um pai e uma mãe. Isso é muito sério. E foi nesse sentido que Jesus disse, olha só, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, não abandonado, mas deixado para segundo plano, a prioridade é ele, porque ele diz assim, olha, ô Campos, por amor de mim, por amar a Jesus em primeiro lugar. É bonito quando a gente diz, qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo mundo sabe de cor. Amarás o Senhor teu Deus, não é amarás o teu filho. Eu sei que eu sou mãe. É duro dizer isso. Nós amamos incondicionalmente os nossos filhos. Mas eles não podem ocupar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Isso é uma linha bem tênue, é bem delicado. É bem difícil de pregar sobre isso. Mas a verdade é que o Senhor diz que quem não largar isso, quem não trocar os valores prioritários, né, por amor de Jesus e do Evangelho e da palavra. Então, o que vem? Qual é o carro-chefe? O que é que dá sentido a ter um filho? O que é que dá significado a ter uma família? A ter esse amor pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, enfim, pela esposa, pelo marido, por um bem. Não é um amor de idolatria, mas o que dá sentido de você ter adquirido um bem material, uma casa própria, enfim, qualquer coisa. Olha, se não for o amor a Deus em primeiro lugar e pela palavra, pelo Evangelho, não tem sentido nenhum. Mas o Senhor diz que quando nós
administramos corretamente até os valores, as nossas relações com pessoas e com coisas, põe agora o segundo, por favor, seguinte. E não receba já no presente. Então veja, Deus está falando, é só você administrar certo, é só você colocar as prioridades certas, na ordem certa, que você vai receber no presente. Não está falando de estrelinha na coroa, como é que era? Pedras preciosas no galardão, ninguém sabe direito o que é isso. Fala, não, quando você chegar lá no céu vai ter uma coroa na sua cabeça, cheia de pedras. E aí a gente fica assim, poxa, nossa, que legal, né? Tem gente que é tão boa aqui, a coroa vai estar tão grande lá, que não vai conseguir segurar na cabeça, e tanta pedraria que vai ter. Amém, seja lá o que for, vai ter galardão no céu. Mas o Senhor está falando aqui, ó, já no presente, é agora. O Senhor tem uma recompensa para agora, irmãos. O Senhor tem uma recompensa para hoje, tá? O cêntuplo, ele está dizendo, olha, prioriza as coisas direito, faz a coisa certa, me põe em primeiro lugar, tá? O amor ao evangelho primeiro. Por quê? Porque eu vou te dar muitas coisas materiais. Ele disse lá, irmãos, além dos consanguíneos, você vai ter muitos irmãos que o Senhor vai acrescentar, uma família linda, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Por que com perseguições? Porque é no presente, e no presente nós ainda estamos aqui. Então, quando você começa a colocar o reino, quando você começa a priorizar e administrar bem as coisas de Deus, sabe o que acontece? Começam a ter perseguições. As pessoas começam a dizer, não, se você enriquece, olha, o ímpio pode enriquecer, ninguém fala nada. Mas se um crente enriquece, aí tem. Alguma ele fez. Por quê? Porque quem nem tem que ser pobre e miserável. Só que a palavra de Deus nos promete. O próprio Senhor Jesus disse que no presente, ele tem o cêntuplo. O que é esse cêntuplo? Amado, 100 vezes mais. O Senhor tem uma prosperidade que não cabe na nossa mente. Então, assim, muitas vezes a pessoa fica correndo atrás de um trabalho, priorizando o trabalho, enquanto a Bíblia diz que aos seus ele dá enquanto dormem. E dá para quem enquanto dorme? Porque se todos nós somos dele, ele dá para aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Você pode dormir que vai ter acréscimo na sua vida. Você pode ter certeza que os seus filhos vão estar guardados em qualquer lugar do planeta que eles estiverem. Você pode ter certeza que o seu amor de pai, de mãe, vão estar cada vez mais fortes. Deus não quer ninguém com desamor no coração, não. Amém? Falta entender os contextos da palavra, não é? O que é que Deus está falando. Lucas, todo mundo entendeu definitivamente esse deixar? Tá bom. Lucas 19, 16 e 17. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. E agora, o que Deus fez? Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O Senhor veio cobrar, o Senhor veio ver as contas, acertar as contas. Ele veio investigar o que cada um estava fazendo com aquilo que ele concedeu. E esse rapaz aí tinha recebido umas minas, valores, tá? E o que ele fez quando o Senhor chegou e falou, está aqui a mina. A mina que o Senhor me deu, rendeu 10. E o que o Senhor falou? O Senhor não falou, tinha que ter rendido 20. O Senhor não falou. O Senhor falou para ele, servo bom, porque foste fiel no pouco. Não importa, amado, se era 10, se era 20, se era 40, se era 50. A verdade é que para ele foi dado uma mina. E ele rendeu 10. O Senhor só o chamou de servo bom e fiel, porque ele rendeu o máximo que aquilo que ele recebeu do Senhor poderia render. Porque ele administrou muito bem aquilo que ele tinha recebido do Senhor. E veja que o Senhor não o compara com ninguém, com valores, com outras coisas. Ele diz, é o seguinte, você foi muito bem, viu, servo bom? Você foi fiel no pouco? Por que pouco? Não era pouco, mas era a condição que ele tinha, em relação a condições maiores, tá? Terás autoridade sobre 10 cidades. Deus deu para ele administrar 10 cidades. Você percebe que aquilo que Deus quer te levar a administrar, em termos de recursos, é maior, mas que depende de como você está administrando o recurso hoje? Você está entendendo? O princípio, você está entendendo? É como eu administro o meu recurso hoje. E hoje eu tenho que administrar muito bem, da melhor maneira que eu puder fazer.
Porque é isso que conta para Deus. Não é a questão de quanto isso vai multiplicar, isso vai render. É dentro da minha condição, daquilo que eu recebi do Senhor. Aquilo que eu fizer de melhor, como eu administrar bem, e o Senhor sabe qual é o meu limite, Ele sabe o que Ele me deu de capacidade para administrar, o que Ele me concedeu. Ele tanto sabe o que me concedeu, como quanto de capacidade eu tenho. E é nisso que Ele vai se basear para me promover, para me galardoar ou não. Estamos entendendo? Não tem nada a ver com salvação, amados. Tem a ver com a administração daquilo que Deus nos concede, tá? Muito bem. Então, Deus quer e Deus espera que a gente use todos os nossos talentos, dons, virtudes, recursos financeiros, da melhor forma possível. E visando sempre o reino. Diga, visando sempre o reino. Olha, mas Deus é tão bom que Ele permite que a gente use tudo isso. Dons, talentos, capacidades, recursos financeiros, tá bem? Para nós também ganharmos dinheiro e enriquecermos com tudo que Ele nos deu. Então, não é que Deus quer que você, sabe, faça essa conta maligna, que em alguns ministérios, dê tudo que você tem, dê tudo e prove, e que Deus vai... Não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Deus quer que você o priorize. Deus quer que você ame o Evangelho. Deus quer que você entenda que tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você vier a ter e vier a ser, pertencem a Deus. A prioridade certa vai fazer com que você prospere, com que você tenha mais para administrar da parte do Senhor, tá bem? E isso não significa que você vai dar sempre tudo para o reino. Você vai visar o reino, mas Deus vai permitir que você usufrua de tudo isso. É por isso que Deus permite promoção no seu local de trabalho. É por isso que Deus permite que você tenha o seu negócio próprio. É por isso que Deus se alegra com a sua prosperidade. Você está entendendo? Então, a despeito de Deus querer que a gente vislumbre e coloque sempre como alvo o reino, Ele nos permite usufruir de tudo isso também. Ok? Só não pode inverter as prioridades. Então, olha só. Eu coloquei aqui no meu esboço. Quanto mais usamos o que Ele nos deu para Ele, para o seu reino, para o bem das suas ovelhas, mais Ele manifesta bênçãos em proporções muito maiores do que damos para Ele. Então, é aquela multiplicação que só Deus faz. Quanto mais você dá, mais você tem. Você tira, 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 tira e não acaba. É a tal da farinha, que não vai se acabar, e do óleo da botija, que não vai terminar. Por quê? Porque o princípio é o mesmo. Dá, visualiza, vislumbra o reino, prioriza Deus, a palavra de Deus, o propósito de Deus, e nada vai acabar na sua vida. Pelo contrário, vai sempre multiplicar e você terá mais. Então, é por isso que nós não podemos ficar estagnados na vida, ou com medo. Muitas pessoas são medrosas, né? E ficam escondendo o seu valor, escondendo o seu potencial, escondendo o seu talento. Eu não sei se eu posso, eu não sei. Né? Eu vejo gente que tem uma voz tão maravilhosa, não coloca isso para Deus. Coloca para gritar, para brigar, sabe? Para fazer barraco. A voz maravilhosa, melodiosa, o objetivo é o reino. Você pode usar em qualquer lugar, você pode até ser um bom locutor e ganhar dinheiro com isso. Você pode ser uma pessoa que apresente, não sei. Você pode ser uma pessoa que ganhe até dinheiro com o seu talento. Mas você tem que, o quê? Colocar o reino. Você tem que entender que ninguém recebeu alguma coisa tão boa assim para guardar para si mesmo. Tá bom? Então, nós não podemos ficar parados aí com medo, enterrando os nossos talentos, como nós dizemos, nossos dons naturais, sendo raquíticos com as nossas finanças em prol do reino. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 13, chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Chamou pessoas, o que ele fez?
Confiou-lhes 10 minas, aqui você entenda, confiou-lhes coisas que são de Deus, nosso intelecto, nossa cultura, nosso dinheiro, nossa família, tudo que Deus fez chegar à nossa vida é dele. Chegou, mas é dele, ok? Deus confiou. Você sabe o que significa essa palavra? Confiou. Nós lemos na outra passagem, concedeu. Concedeu é que ele cedeu, mas é dele. Concedeu. Ele emprestou para você administrar e para mim. E aquele confiou. É a mesma coisa, só que entra com mais peso a palavra. O Senhor está confiante de que você vai fazer uma boa administração daquilo que Ele te deu. Amém? Quem aqui sabe que tem um lindo sorriso? Quem, de verdade, sem falsa modéstia. Quem sabe que tem um lindo sorriso aqui? Você tem direito de não sorrir? Não. Se você tem um lindo sorriso, é para você usar em prol do reino. Primeiro, e esse sorriso pode te abrir grandes portas também. Pode te arrumar relacionamentos tão ricos, tão bonitos, tão verdadeiros. Os irmãos estão entendendo? Quem sabe aqui que fala bem? Que tem um bom discurso? Vai, honestamente. Clóvis, tem um bom discurso? Tem. Muito bem. Cris, tem um bom discurso? Boni, tem um bom discurso? Quem tem um bom discurso? Então, assim, a gente pode usar para ganhar dinheiro. Pode. Não é? É um talento nosso. Mas a gente tem que parar e pensar, por que para mim? O que eu vou fazer com isso para Deus? Para o reino? Eu tenho que achar em tudo que eu recebi. Quem recebeu esse belo sorriso, tem esse belo sorriso porque recebeu de Deus. Quem fala bem, recebeu esse dom de falar bem porque recebeu de Deus. Você está entendendo? Então, o que a gente tem que entender? Tudo é de Deus. Eu tenho que administrar isso com muita, fidelidade e muita bondade. Você já viu quantas coisas você tem lindas que você recebeu de Deus? Quantas coisas valorosas que você recebeu de Deus? Eu não sei se a maioria aqui está usando isso até para ganhar dinheiro. Pense nisso, que você pode ganhar dinheiro. Você pode sim. São seus dons, são seus talentos, são suas capacidades. Isso pode abrir grandes portas financeiras. Mas você não pode pensar só em você. Você tem que priorizar o reino. A palavra. Está entendendo? De alguma forma você vai usar o melhor que você recebeu para Deus, tá? Então, Jesus nos deixou responsabilidades definidas. A minha pergunta, encerrando esta mensagem, o que exatamente nós estamos fazendo com os dons naturais que recebemos, com os talentos que recebemos, com o dinheiro que recebemos? Será que alguém aqui, ou me ouvindo pela internet, ainda vai continuar brincando, como se nada na sua vida fosse de Deus? A nossa vida, nós não podemos nem disponibilizá-la para outra coisa que não seja da vontade de Deus. Tem gente que não está aqui hoje, que está disponibilizando a sua vida para outras coisas. Eu não estou falando de quem tem um compromisso, quem está estudando à noite, quem trabalha nesse horário. Eu estou falando de quem podia escolher. Tá? E escolheu ficar em casa, assistindo alguma coisa, sei lá. E dormir mais cedo. São direitos que nós temos de escolha. E uma vez ou outra, nós temos que descansar, nós temos que ter o nosso lazer. Mas em substituição a Deus, a um culto, a congregar com o irmão, se a minha escolha hoje fosse, sei lá, comer uma pizza com um colega de trabalho ao invés de estar aqui, eu vou receber por isso ou não? O Senhor vai me chamar de algum nome para esse servo. Vocês não estão entendendo? Não quero aqui colocar nenhum peso, não. Eu quero que você pense, tá? Tem gente que está brincando com aquilo que recebeu de Deus como se fosse da própria pessoa, e não é. Então, dons, talentos, dinheiro, seja em que quantidade forem, tá? Foram dados a todos os servos do Senhor. E dons, talentos, dinheiro recebidos são para serem usados. Quem entendeu, diga glória a Deus. Essa história da mina aí, que a gente leu, né? Depois você leia com calma em casa,
Fala de um homem que recebeu uma mina, um deles, e escondeu essa mina num lenço e guardou. E a palavra de Deus diz que quando veio, né, o seu senhor, ele o repreendeu, e a Bíblia diz até que ele o castigou severamente. Então veja, não é castigo de pesar a mão, mas é um princípio bíblico de sementeira e ceifa. O que a gente planta, a gente colhe. O que a gente não planta, a gente não colhe. Se eu recebi coisas para administrar e eu não administro, Deus uma hora vai dizer, de alguma forma, que isso não está legal. Ele está usando o altar, ele usa a Bíblia quando você abre na sua casa, o Espírito Santo fala ao seu coração. Mas isso, falado e repetido várias vezes, você sabe, não é? Deus é longânimo, tardio em irar-se, mas um dia o Senhor vem acertar. E às vezes tem uma vida que está travada, não anda de jeito nenhum, aquele negócio não sai, não há aquela promoção no emprego, aquele sonho não se realiza. Às vezes a pessoa fica achando que é tanta coisa e é simplesmente uma questão de administração, de prioridades nos lugares errados. Tá bom? Então eu termino com Lucas 19, 26, que diz assim: pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Isso não pode ser tirado do contexto, tá? Fala daquilo que Deus entregou para cada um administrar. Então, quando você tem o resultado de uma boa administração, o Senhor diz que você ainda vai ter mais. Mas quando o Senhor vê que nós não estamos fazendo nada para o reino daquilo que Ele nos concedeu, que o reino, que Ele, o Evangelho, o amor da nossa vida, não está nisso, então aí diz que o Senhor vem e até o que a gente tem é tirado. Há um entristecer, há um não conseguir realizar coisas, há uma estagnação de vida espiritual, porque era para florescer e aquilo não está acontecendo, não por causa de ninguém, por causa da gente mesmo, tá? Então, eu quero que você saiba que o tempo de usar, o tempo de investir, o tempo de negociar, o tempo de multiplicar, o tempo de fazer render, tudo que Deus nos deu é agora. É desse momento. Não importa, amado, o que você tenha ou o que você não tenha. Não importa qual dificuldade você esteja enfrentando agora. A verdade é que nós temos que administrar bem o que nós temos hoje. E é desse princípio que virá galardão da parte do Senhor. Amém? Onde é que está o seu coração de fato? Onde é que, né, você está se aplicando? Você está se aplicando em executar o quê? A vontade de quem? A sua própria? Ou de alguém da sua família, né? Você está vivendo exclusivamente para você, para a sua família, para aquisição de bens materiais? Ou você está vivendo exclusivamente para Deus? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem quer administrar melhor? Amém. Então eu quero orar com você nessa hora, para que você seja um administrador bom. Tudo que você tem que ser bem administrado. As regras da administração se encontram na palavra de Deus, e nós sabemos bastante, tá? Agora, preste atenção nas prioridades. Preste atenção em que está tomando mais o seu pensamento, o seu tempo. Onde é que está o seu coração? Pai amado e bendito, nós encerramos este momento, Senhor, colocando diante de Ti, Senhor, a nossa capacidade de administrar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. E nós já recebemos muito de Ti, Senhor. Nós recebemos muito, muito mesmo, Pai. O Senhor nos talhou, especialmente a cada um de nós, para cumprirmos a Tua vontade nesta terra, Jesus. Não há nada que o Senhor peça para a gente fazer, que a gente não consiga, que a gente não tenha condição de fazer, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor deu talentos, conforme a capacidade de cada um. Então, além do Senhor nos entregar grandes coisas, o Senhor também nos capacitou para administrarmos estas coisas, Pai. Que cessem as desculpas, que cessem hoje, Jesus, as historinhas,
que ficam justificando por que nós não avançamos, por que nós não priorizamos o Senhor, o Evangelho. Que cessem hoje, Jesus, as prioridades erradas, Pai. Ó Jesus, ninguém aqui vai deixar de amar ninguém. Pelo contrário, vai amar ainda mais intensamente. Mas Tu queres, Jesus, esse amor, em primeiro lugar, ao Senhor. A Tua palavra diz: amarás, pois, o Senhor Teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Jesus, ajuda-nos, Pai, a vencer os apelos da nossa carne, os apelos do mundo. Ajuda-nos, Jesus, a colocar as coisas no lugar, Pai, e a sermos bons administradores do nosso tempo, da nossa saúde, bons administradores, Senhor, dos nossos dons naturais, do nosso intelecto, da nossa capacidade, da nossa cultura, do nosso conhecimento recebido, bons administradores da nossa vida profissional, das nossas finanças, bons administradores dentro da Tua casa, Jesus. Ajuda-nos, Pai. Nós dependemos de Ti, colocamos em Ti essa força que nós precisamos, Pai, para fazer da nossa vida a melhor vida e para recebermos, Pai, essa sentença tão maravilhosa de ser chamado por Ti de servo bom, amém, fiel, prudente. Amém. E sobre o muito sermos colocados. Amplia, Jesus, as nossas vidas. Aumenta os nossos horizontes, Jesus. Leva-nos além do que viemos até o dia de hoje. Para a glória do Teu nome e do Teu reino. Assim nós oramos em o nome de Jesus e todos digam amém. Amém. E dê um aplauso forte a Jesus. Glória a Deus. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Salvador. Amém. Ele é o seu Deus. Glória a Deus. Ele é o seu Rei, o seu proprietário, o seu dono e Senhor. Amém. Graças a Deus. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os servos bons e fiéis, que serão melhores administradores, digam amém. Amém. Glória a Deus.